E aí, tudo bem com vocês? Prof. Dai Bioverso. Hoje vamos falar da duplicação do DNA que mantém as características hereditárias. Gatos se mantêm com as mesmas características durante várias gerações, não sofrendo mudanças facilmente perceptíveis. O mesmo pode ser dito dos tomateiros, de certas espécies de pinheiros, ou ainda da espécie humana, que mantém estáveis suas características há milhares de anos. Essa estabilidade das espécies deve-se à transmissão do mesmo tipo de informação hereditária de geração para geração, por meio de genes, que são pedaços de DNA. A molécula de DNA tem a capacidade de fabricar cópias idênticas de si mesmo, ou seja, de se autoduplicar. Assim, as informações hereditárias e, em consequência, as próprias espécies biológicas mantêm-se estáveis ao longo das gerações. A duplicação do DNA é um processo essencial na biologia, responsável por transmitir informações genéticas de uma geração para outra. Vamos explorar mais detalhadamente como isso acontece. Primeiro, estrutura do DNA. O DNA é uma molécula dupla hélice, composta por nucleotídeos, que incluem uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. As bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina e guanina. E elas se emparelham de forma específica. Adenina com timina, citosina com guanina, para formar os degraus da hélice. 2. Processo de replicação. A duplicação do DNA ocorre durante a fase S do ciclo celular. A enzima helicase desabotoa a dupla hélice, separando as duas fitas. E em seguida, outras enzimas, como a DNA polimerase, começam a adicionar nucleotídeos complementares à cadeia original, seguindo as regras de emparelhamento das bases. O resultado são duas moléculas de DNA idênticas à original. 3. Fidelidade da replicação. O processo de replicação é geralmente muito preciso, graças a mecanismos de correção que reconhecem e corrigem erros. No entanto, minha gente amiga, erros podem ocorrer levando a mutações que são alterações no DNA. Algumas mutações podem ser prejudiciais, neutras também, ou ocasionalmente benéficas. 4. Heranças da característica. A informação genética contida no DNA determina as características de um organismo. Quando o DNA é duplicado com precisão, essas características são passadas para a próxima geração. Isso resulta na manutenção de características específicas em uma espécie ao longo do tempo. 5. Evolução. Apesar da estabilidade, mutações acumuladas ao longo de muitas gerações podem levar a mudanças nas características de uma espécie. Essas mudanças, junto com a seleção natural e outros fatores, podem resultar em evolução, onde novas espécies podem surgir. 6. Aplicações tecnológicas. A compreensão da duplicação do DNA levou ao desenvolvimento de tecnologias como a engenharia genética e o sequenciamento do genoma, permitindo manipulações genéticas e a compreensão de doenças genéticas. Portanto, minha gente amiga, a duplicação do DNA é um processo complexo e preciso que está no cerne da vida, permitindo a continuidade e a estabilidade das espécies, mas também fornecendo a base para a mudança e a evolução ao longo do tempo. Vamos usar uma analogia de uma receita de bolo para explicar a duplicação do DNA, para vocês entenderem melhor. Receita original, DNA. Pense no DNA como uma receita de bolo, de família
muito antiga. Essa receita contém todas as instruções específicas, que são genes, para fazer o bolo, que é o organismo. Cada ingrediente e etapa da receita são como as bases nitrogenadas que compõem o DNA. 2. Duplicando a receita. Replicação do DNA. Agora, imagine que você quer compartilhar essa receita com um amigo, para que ele possa fazer o mesmo bolo. Você copia a receita inteira, letra por letra, base por base, para garantir que ela seja idêntica. As enzimas, como a DNA polimerase, são como um copiador que garante que cada letra seja copiada corretamente. 3. Erro na cópia. Mutação. Às vezes você pode cometer um erro ao copiar a receita, como escrever uma colher de sopa em vez de uma colher de chá. Esse é um erro, mutação, que pode mudar o sabor do bolo. A maioria desses erros pode ser corrigida, mecanismo de correção, mas alguns podem aí passar despercebidos. 4. Passando a receita. Herança. Se você e seu amigo continuarem copiando e compartilhando a receita, exatamente todos os bolos feitos com essa receita terão o mesmo sabor e aparência. É assim que as características são passadas de geração para geração em uma espécie. 5. Novos sabores. É o que a gente chama de evolução. Com o tempo, pequenas alterações na receita podem levar a novos sabores de bolo. Por exemplo, alguém pode adicionar nozes ou chocolate. Se essas mudanças forem populares, elas podem se tornar parte da nova receita padrão. Isso é como a evolução, onde pequenas mudanças ao longo do tempo podem levar a uma nova espécie de bolo. Essa analogia ajuda a ilustrar o complexo processo de duplicação de DNA de maneira simples e relacionável, usando o exemplo familiar de uma receita de bolo. Isso pode tornar o conceito mais acessível e memorável para vocês. Então, resumindo, pense no DNA como um manual de instruções para construir algo muito legal, como um carro de brinquedo. Manual original, DNA. Manual DNA contém todas as etapas para construir o carro. Cada peça e passo no manual são como genes que dizem ao seu corpo como ser e funcionar. Segundo, fazendo cópias do manual. Duplicação do DNA. Se você quer dar esse manual para seu amigo, você precisa copiá-lo. É comum se o seu corpo fizesse uma cópia exata do manual para cada nova célula, garantindo que todas as células saibam como construir o mesmo carro. Você. 3. Mesmos carros, mesmas instruções, características hereditárias. E como vocês estão usando o mesmo manual, todos os carros que vocês constroem são idênticos. É assim que os gatos continuam parecendo gatos e as pessoas continuam parecendo pessoas. Todos estão usando o mesmo manual que foi passado de pais para filhos. 4. Erros na cópia, mutação. Às vezes, um erro pode ocorrer ao copiar o manual, como trocar uma roda por um para-choque. Esses erros são raros, mas podem fazer o carro parecer um pouco diferente. 5. Carros estáveis, espécies estáveis. Estabilidade das espécies. Eu disse estabilidade das espécies. Como os manuais são copiados com precisão na maioria das vezes, os carros, os organismos permanecem os mesmos durante muitas gerações. Uma associação mnemônica legal, você pode imaginar o DNA como um diretor nacional de automóvel, DNA, diretor nacional de automóvel, orientando
todos sobre como construir o mesmo carro. E se todo mundo seguir o D diretor, os carros permanecerão os mesmos. Essa explicação e associação mnemônica pode ajudar vocês de qualquer série, de qualquer grau, de qualquer nível a entender a duplicação do DNA e como ela mantém as características hereditárias, né? De uma maneira até divertida, você vai aprendendo e fácil de lembrar. Até a próxima aula.